sequer a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta parábola que o Senhor Jesus acabou de nos contar sobre o destino final do ser humano, é interessante o tratamento que São Lucas dá para esses 2 personagens que são centrais nessa parábola que o Senhor acaba de nos contar. Primeiro, Jesus fala do rico, não é? Do rico, meus queridos, que aqui não é simplesmente a riqueza, porque a riqueza é um bem que nós temos que buscar nessa vida, sem dúvida nenhuma. Não é isso que Jesus está falando, pelo fato de ser rico. O que Jesus está falando aqui é aquela riqueza que torna a pessoa injusta, ou que a pessoa subiu até ela de forma injusta. É a riqueza daqueles que só pensam em si mesmo. Essa riqueza personifica o homem e a mulher que é egoísta, egocêntrico e que só pensa nele. É tudo para ele, é tudo para o bem dele, e por isso não mede esforços. Se tiver que pisar em cima de quem tiver que pisar, se tiver que roubar de quem tiver que roubar, para manter a sua riqueza, para ser rico, para ter status, para ter poder. É essa riqueza, esse rico que personifica esse rico que o Senhor está falando aqui. É o rico que, por suas maldades, pode ter subido na vida e que pode até ser conhecido e ter fama, mas neste mundo, mas para Deus não vale nada. Porque é muito interessante, porque não tem nome.
E disse Lucas, ele morreu e foi enterrado, né? Aqui entra outro personagem que Lucas fala para nós na parábola de Jesus, que é o pobre. O pobre que tem nome, né? Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Aqui também, da mesma forma do rico, não quer dizer simplesmente a pobreza material, mas quer dizer aqueles que Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres de coração, que é aquele homem e aquela mulher que, ainda que tenha as coisas, sabe que tudo recebeu e sabe que não vai ter para sempre, e por isso ela é pobre, ela é vazia de si mesmo, ela é vazia da mesma forma que Jesus, de rico que era, se fez pobre, se esvaziou de si mesmo para nos salvar. Esse pobre que o Senhor está falando é o pobre que ele é vazio de si, mas é rico de Deus, é rico em generosidade, é rico em fazer o bem aos outros. É essa pobreza espiritual que o Senhor deseja que nós tenhamos. Repito, esse pobre tinha nome, e quando esse pobre morreu, os anjos, disse Lucas, vieram e levaram até ao seio de Abraão. Porque ainda que um pobre, como muitos pobres temos nesse mundo, né, não sejam reconhecidos e conhecidos neste mundo, Deus nunca se esquece dele. Deus o conhece e Deus sabe o seu coração. E é esse pobre que é levado aos céus pelos anjos. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa é certa, e eu preciso dizer para todos vocês, estou dizendo para mim primeiro, certo? Todos nós vamos morrer. Vamos morrer. Essa vida vai acabar. Nós precisamos ter isso claro na nossa vida, viu, né? Hoje fui enterrar, fazer exéquia de uma grande mulher da nossa paróquia, a dona Zilda, né? Alegria em pessoa, que mulher de fé. Quase 88 anos, mas faleceu, né? Esse é o nosso destino, né? Não nos enganemos. O mais importante que podemos ser, um dia nós vamos morrer. E depois dessa morte, nós vamos receber o nosso destino final, né? Uns vão para o seio de Abraão, como Jesus disse, para a glória do céu, para viver em Deus eternamente, né? Isso eu incluo aqueles que já vão para o purgatório também, porque quem vai para o purgatório um dia vai para o céu. E outros, meus irmãos e irmãs, vão para a condenação eterna, onde Jesus coloca aqui, né, de fogo, de solidão, que o rico não podia nem molhar, queria molhar a ponta da língua com uma gota de água e não podia. Esse é o destino nosso, meus irmãos, depois da nossa morte. Não existe volta, é irremediável. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Me desculpe se alguém aqui acredita, mas a doutrina católica, baseada em Jesus, diz que não existe reencarnação. Nós não podemos confiar nisso. Não existe. Nós só temos um destino: ou o seio de Abraão, ou a condenação eterna. E esse destino, que é único e irremediável, nós conquistamos quando? Aonde? Aqui e agora, nessa única vida que o Senhor nos deu para viver. É aqui, meus queridos, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, pelo bem que nós podemos fazer, ou pelo mal que nós podemos fazer também, que nós vamos decidir, que Deus vai decidir em nós qual será o nosso destino final. É nessa vida, não existe outra, né? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós, pelo menos nós que estamos aqui hoje, agora eu sou o primeiro que vos falo, nós não vamos poder chegar diante de Deus e dizer um dia: ai, Senhor, eu não sabia, ninguém me disse, que surpresa.
Nós temos Moisés, como disse Jesus, nós temos os profetas, nós temos o próprio Filho de Deus que se encarnou e morreu por nós e ressuscitou. Nós temos a igreja, nós temos os sacramentos, né? Deus nos dá tudo para que a gente se converta, para que a gente mude de vida, para que a gente viva e alcance o reino dos céus, né? Não vamos ter cara de pau de dizer que não sabíamos. Nós temos tudo. E eu então, misericórdia, hein? Tanta coisa que o Senhor me deu. Eu jamais vou poder chegar diante de Deus e falar que não sabia nenhum de nós. E o que a igreja nos ensina hoje, meus queridos, viu? E quer nos mostrar é o caminho do céu. E o caminho do céu passa sem dúvida nenhuma por essas palavras que São Paulo dirigiu ao seu querido filho Timóteo, como a um testamento. Ele vai dizer coisas fundamentais para o homem e a mulher que de fato busca a vida eterna, né? Ele disse: Timóteo, tu que és um homem de Deus, olha só, ele está falando para todos nós. Você que é um homem, você que é uma mulher de Deus, a primeira coisa que ele fala: fuja das coisas perversas, fuja do mal, fuja da maldade, fuja, não seja mal com ninguém, não seja conivente com o mal, não colabore com o mal, fuja. Mas Paulo vai mais além, porque não basta só não fazer o mal, né? Dizer, não, mas não faço mal a ninguém. Tá bom, né? Já é um caminho. Mas aí Paulo vai dizer 6 virtudes fundamentais. Tu que és um homem ou uma mulher de Deus, foge das práticas do mal e procura, primeira coisa que ele fala, a justiça. Tu que és um homem ou uma mulher de Deus, procura a justiça. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas justas, querer dar a cada um aquilo que lhe é devido, ser justa na nossa vida, ser justa na nossa palavra, ser justo nos nossos relacionamentos, ser justo nos nossos negócios, ser justo na nossa família, ser justo, meus queridos. Porque quando nós somos injustos e nós vivemos num mundo muito injusto, onde a diferença, a disparidade às vezes é tremenda, a voz dos injustiçados clama a Deus no céu, né? Justos, vós que sois homem de Deus, procura a justiça. Ele vai continuar: a piedade. O homem e a mulher de Deus de verdade é aquele que é piedoso, é aquela que reza, meu Deus do céu. A dificuldade que o homem de hoje tem de dobrar o joelho, de se ajoelhar diante de Deus, é incrível. Rezar. Às vezes nós passamos o dia inteiro, só vamos lembrar de Deus se aconteceu alguma coisa ruim. Acordamos na correria. Ter tempo para Deus, ter tempo para rezar, porque se nós não alimentamos o nosso coração de oração, da palavra de Deus, nós vamos alimentá-lo de outras coisas que vão tomar o seu lugar. São José Maria Escrivá dizia uma coisa muito interessante, né? Poxa, homem de Deus, anda com um crucifixo no teu bolso, ou com uma estampa de Nossa Senhora, bota lá um crucifixo na tua mesa de trabalho, para que de vez em quando você olhe, você pegue na mão e lembre do teu Senhor e se coloque na mão dele. Olha um pouco para a imagem de Nossa Senhora. Essa Senhora me ajuda. O perdão, Senhor, por isso que eu acabei de fazer. Procure a piedade. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, procure a justiça, procure a piedade, procure a fé, vai dizer São Paulo. Sermos pessoas de fé. E ser pessoas de fé não é bater no peito e dizer, eu tenho muita fé. Mostra, vai dizer São Tiago, a tua fé pelas obras.
que eu vou te mostrar a minha fé por minhas obras, né? Porque a fé sem obra é morta. Eu tenho muita fé, mas não é capaz de tirar a bunda do sofá para a minha missa. Que fé é essa, meu Deus do céu? Que fé é essa que não muda a vida da pessoa, que não transforma a vida da pessoa? A pessoa tem muita fé, mas vive fazendo da vida dos outros inferno, vive brigando com todo mundo. Jesus do céu, que fé é essa? Procure a fé. Ter fé, queridos, né? É acreditar que nós estamos aqui porque viemos de Deus, que nós temos uma missão aqui e que o Senhor tem um destino final para a nossa vida, para a nossa existência. E esse destino final vai depender de como nós vivemos a nossa fé. Procura a justiça, procura a piedade, procura a fé, procura a firmeza, vai dizer São Paulo. Ser firmes nas nossas decisões, ser firme na nossa palavra, ser forte, pedir a Deus a fortaleza para resistir ao mal, para resistir às tentações. Nós vivemos numa sociedade tão fraca, tão débil, tudo está se desmontando, tudo está destruindo, tudo acabou a vida, tudo não. Ser firme, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ser pessoas de palavra, de decisão, e ser capaz de assumir as consequências daquilo que faz. Ser firme, né? Procura o amor, disse São Paulo. Vamos buscar amar as pessoas. Nós estamos vivendo num momento de guerra ainda, né? Vários lugares há guerra, os homens se matando, se destruindo, por causa de um pedaço de terra, por causa de uma ideologia. Ser pessoas que amam o Senhor, que amam as pessoas que estão à nossa volta. E amar, queridos, é saber se doar, é saber se sacrificar. Ser pessoas que semeiam o amor. E por fim, São Paulo diz: procure a mansidão. A mansidão. Nós também vivemos no mundo da impaciência. São Paulo é muito atual, hein, gente? Ele não está falando nada do povo daquele povo lá, 2020 anos atrás, não. Está falando para nós hoje. A mansidão. Meu Deus do céu. Quantas brigas, quantas discussões, quantas palavras malditas. Marido dizendo para a mulher, mulher para marido, pai para filho, filho para pai. Meu Deus do céu. Quantas coisas horrorosas. A mansidão, a paciência, a resiliência de às vezes saber aguentar o mal e oferecer isso pelo Senhor, sem querer discutir, sem querer bater boca, sem querer revidar na mesma moeda. Quão importante é a virtude da mansidão hoje na nossa vida, da paciência, para que a gente possa ser homens, mulheres de Deus. Por isso, queridos, viu? Homens e mulheres de Deus, né? Fujam, evitam todo o mal e procure ser justo, procure ser piedoso, ter fé, amar, ser firme e ser manso. Porque aí sim, nós vamos estar fazendo a nossa parte para herdar aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. A Virgem Maria foi a única pessoa que subiu ao céu de corpo e alma. E por que ela recebeu isso? Por que ela subiu de corpo e alma? Porque sem dúvida nenhuma Nossa Senhora foi uma mulher de Deus. Porque sem dúvida nenhuma ela foi uma mulher que fugiu do mal, que amou, piedosa, de fé, mansa, firme nas suas decisões. É isso, gente. Meus queridos, repito, o que nós vamos receber na eternidade, nós contamos aqui. E
o Deus, como disse Santo Agostinho, que te criou sem ti, Ele não vai poder te salvar sem ti. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos esses homens e mulheres de Deus, para que, combatendo o bom combate da fé, um dia possamos herdar a coroa imperecível da vitória que Jesus Cristo nos deu. Que assim seja.